Boa noite com Maria, 14 de fevereiro, a paz de Jesus, salve Maria. Estamos no nosso momento devocional. Eu sou a Alessandra, responsável pelo canal. Estamos aqui diariamente lendo o devocional do Padre Luiz Erlim, esse aqui azulzinho, que tem nos acompanhado durante esse ano. Todos os dias, às 18 horas, estamos aqui para fazer esse devocional. Você pode abri-lo na página 59 se você tem um livro, se não, pegue seu caderno, pegue sua Bíblia para a nossa reflexão de hoje. Vamos pedir o Espírito Santo para tocar o nosso coração, abrir a nossa mente, para que a palavra de Deus venha nos curar, para que a palavra de Deus fale ao nosso coração, para que a palavra de Deus encontre no meu coração e no seu coração terreno fértil. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O tema de hoje é A Palavra de Deus Cura. A palavra tem autoridade para expulsar pensamentos opressivos e sentimentos sombrios. A cura interior pela palavra foca na ajuda divina para resolver traumas, culpas e as consequências emocionais do passado. A palavra tem poder, nós sabemos disso. Aquilo que falamos tem um peso espiritual, tem um decreto. E a palavra de Deus tem esse poder multiplicado, ilimitado. A palavra de Deus pode romper com todo e qualquer grilhão, pode romper com toda e qualquer palavra de maldição que possa ter saído da nossa boca, porque a palavra de Deus tem poder. Mas a nossa palavra também pode ferir, a nossa palavra também pode edificar, pode exortar, mas pode levantar. Então nós temos que ter muito cuidado com as nossas palavras, mas nos apoiar na palavra de Deus. O versículo de hoje se encontra em Sabedoria, capítulo 16, versículo 12. Sabedoria 16, 12, que nos diz: Não foi uma erva nem algum ungüento que os curou, mas a vossa palavra que cura todas as coisas. O texto refere-se ao episódio das serpentes no deserto. O olhar para as serpentes de bronze era o gesto, mas a palavra de Deus era a força que neutralizava o veneno. Reflete que em qualquer processo de cura, o Criador é quem sustenta a vida. Então esse versículo ele faz menção quando o povo estava lá no deserto e por ter pecado, Deus pediu para que fosse feito uma serpente de bronze e que ao olhar eles iam ser curados, Porque as serpentes tinham picado eles, então ao olhar para a serpente de bronze eles iam ser curados. Ali foi um gesto. Esse mesmo gesto se repete hoje, quando a gente tem os nossos olhos fixos em Jesus, quando o adoramos, quando comungamos, quando cremos na sua palavra. Ele nos cura, ele nos renova, ele nos dá força. Ao dizer que a palavra cura todas as coisas, o autor bíblico inclui o que os remédios não alcançam, que é a culpa, o medo, o vazio existencial. Isso a palavra de Deus cura. Reconhecer que não é a erva o meio que salva, mas o Senhor, nos convida a uma postura de confiança. Deixa eu só abrir um parênteses. Aqui nós estamos falando da palavra de Deus. A gente não está falando de remédio, de tratamento, que são coisas que Deus também deu inteligência aos homens para poderem nos auxiliar, para também ser um meio de cura para o nosso corpo físico. Mas nós já estamos falando aqui no modo espiritual, que é a palavra que cura a nossa alma, que nos perdoa, que nos alimenta. Aqui eu quero trazer formas práticas para permitir que a palavra atue na nossa cura. Primeiro, pratique a ruminar da palavra. A cura física muitas vezes exige tomar um remédio em horários fixos. Com a palavra, o processo é similar. Escolha um versículo remédio. Repita-o em voz alta. Quando o medo ou a dor apertarem, fale o versículo. A audição da própria voz proclamando a promessa de Deus ajuda a reprogramar os pensamentos negativos. Eu preciso aprender a orar com a palavra. Como é isso? É você pegar um salmo ou um provérbios, enfim, algum versículo que você gosta ou que chamou a sua atenção,
ou até mesmo a liturgia do dia, ou o versículo do devocional, e você orar em cima disso. Por exemplo, não foi uma erva nem algum unguento que o curou, mas a vossa palavra. Que a tua palavra, Senhor, venha curar hoje o meu físico. E você apresenta ali as suas dores, você apresenta as suas situações, você apresenta as suas realidades e pede, Senhor, que a tua palavra venha agir nessa situação, que a tua palavra venha me dar uma direção, que a tua palavra venha me iluminar para que eu tome as decisões acertadas, tome os passos acertados. Então, isso é orar com a palavra. E aí você volta a repetir: mas a vossa palavra que cura todas as coisas. Por isso, Senhor, também te apresento fulano, essa realidade, essa situação, para que a tua palavra possa tocar, para que a tua palavra possa ir de encontro, para que a tua palavra venha renovar. Enfim, você vai orando com a palavra. É claro que isso é uma prática. Orar com a palavra, meditar a palavra, é colocar a palavra em ação. Mas como a gente ganha prática? Fazendo isso todos os dias. Por isso que no devocional sempre tem um versículo 2 para nos ajudar a essa prática. Um outro ponto muito importante: substituição de pensamentos. Identifica o veneno. Se o pensamento é eu não vou conseguir, substitua imediatamente por tudo posso naquele que me fortalece. Se vem uma dificuldade, se veio qualquer situação contrária, você começa a trazer versículos, passagens que você lembra. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ainda que 1000 caiam à minha direita, 10.000 à minha esquerda, mas eu não serei atingido, porque o Senhor é meu guarda. Um outro salmo que eu gosto muito é de onde pode vir o meu socorro? O meu socorro vem do céu e da terra. Posso pegar e falar as bem-aventuranças, enfim, algo que eu lembrar, algo que vier ao meu coração, eu posso pegar e substituir no momento que vier a dificuldade ou os maus pensamentos. E um último ponto, a oração de entrega ativa. Não peça apenas para ser curado, declare a cura baseada na autoridade da palavra. Então, crer é fazer a oração crendo, é fazer a oração já tomando posse da bênção, mesmo que ela não venha de imediato, mas é crendo. Muitas das vezes fazemos a oração, mas temos dúvida no nosso coração, temos medo, temos receio, mas precisamos crer na palavra. A frase de hoje diz assim: deixe a palavra de Deus curar a sua vida. Uma frase simples, né? Bem, o primeiro passo da cura, você quer saber? Então, quando você mergulha nas escrituras, ela funciona como um espelho que revela onde dói de verdade. Se é orgulho, mágoa, medo. Mas, diferente do espelho humano, a Bíblia não aponta ferida para te envergonhar, mas para aplicar o bálsamo da misericórdia. A palavra de Deus, ela nos confronta. A palavra de Deus é a nossa bússola. É aquela que vai nos indicar, é aquela que vai nos corrigir. Se eu só pegar e ler as partes bonitas, se eu só ler as partes que falam de bênção, eu nunca vou ser corrigida. Eu nunca vou ser curada. Eu preciso ler a Bíblia totalmente e deixar que a palavra me confronte. No caos do dia a dia, as vozes da doença, das dívidas ou dos problemas gritam mais alto. Deixe a palavra curar. Isso significa silenciar esses ruídos para ouvir a verdade de Deus sobre você. A palavra tem o poder de curar a nossa mente ao substituir mentiras por promessas eternas. O que você tem deixado que grite mais alto? São os seus problemas, as suas dificuldades ou a palavra de Deus? Deus é educado, Ele não invade. Ele bate a porta. A cura começa quando você diz: Senhor, eu não consigo resolver isso sozinho. Deixo que a tua palavra guie meus sentimentos hoje. E que esse seja o nosso comportamento. Eu não estou conseguindo resolver isso, eu não estou conseguindo decidir, eu não sei o que fazer, mas Senhor, guia-me através da tua palavra. Que a tua palavra me conduza, que a tua palavra me motive, que a tua palavra me encoraje. Amém? A mensagem de hoje ela diz assim: a palavra de Deus é capaz de curar as feridas mais profundas, pois não é somente letras escritas em um livro, mas é o próprio Deus que se dirige a cada um de nós com a sua voz impressa no papel. Meu filho, não basta ter a Bíblia, mas é preciso beber e se alimentar desse remédio diariamente.
Uma Bíblia fechada é um Deus em silêncio. Essa última frase, ela cutuca a gente, né? Ela mexe. Uma Bíblia fechada é um Deus em silêncio. A sua Bíblia não pode ficar esquecida na gaveta. A sua Bíblia é para ser usada, é para ser riscada, é para ser lida. Por isso que no ano passado eu trouxe aqui o desafio de ler a Bíblia em um ano, e que se você parou no meio do caminho, eu convido você a retornar. Ou se você não sabia e quer fazer, comece hoje, comece amanhã, mas comece. Comece lendo a palavra de Deus. Eu partilho aqui com vocês que o ano passado eu li a Bíblia. E o que eu estou fazendo esse ano? Eu agora quero mergulhar, eu estou estudando. Claro, não estou fazendo um curso ou uma faculdade, porque eu não tenho condições, mas eu estou estudando a palavra de Deus, naquilo que a internet pode me ajudar, pode me auxiliar. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou lendo um capítulo por dia. Eu estou em Gênesis ainda, mas é um capítulo por dia. Quando eu terminar Gênesis, eu vou para isso, né? Eu pretendo fazer os 5 primeiros livros, né? O Pentateuco. Então, um capítulo por dia. E estudar. E é muito engraçado que quando a gente mergulha, a gente vai descobrindo coisas. Coisas que passou despercebido no ano passado, quando eu li, agora chamou a minha atenção. Então, eu estou fazendo esse processo. Não vou conseguir, claro, ler a Bíblia todo esse ano, porque é um capítulo só. E a minha intenção é, quando terminar esses 5 livros, eu quero pegar até o final do ano o Novo Testamento. E aí no ano que vem eu retorno. E eu acredito que isso vai me ajudar muito. Já está ajudando. Então, tenha o hábito de ler a Bíblia. O devocional, ele não substitui esse estudo. O devocional, ele não substitui a sua liturgia diária. Não substitui. O devocional é algo a mais. É como se fosse um livro de santo, um livro de espiritualidade, um livro mariano. É um algo a mais. E você vê que aqui eu tento ao máximo mergulhar na palavra. A mensagem, ele só acrescenta, ele só nos ajuda a refletir. Mas é mergulhar sempre no versículo do dia. Por isso que, se você tem ou não devocional, que quando terminar o vídeo você possa pegar e ler. Se você quiser ler todo o contexto, se você quiser ler os versículos que vêm antes e depois, mas que você mergulhe, faça essa experiência. O devocional nos chama isso, a parar para meditar. Então, aqui é só uma faísca para acender no seu coração e você ter essa prática, amém? Deixa eu concluir. Uma Bíblia aberta, lida, meditada, orada, contemplada é um canal de graça que perpassa o nosso ser e ilumina os que estão à nossa volta. Repito, a palavra de Deus é capaz de curar as feridas mais profundas. Quando eu li essa mensagem, isso me chamou muita atenção. Uma Bíblia aberta, lida, meditada, orada e contemplada. Isso já chamou tanto a minha atenção que eu fui pesquisar. Eu falei assim, não, eu tenho que pesquisar isso, eu quero trazer para você. Como a gente pode meditar de uma maneira mais profunda nessas 5 características que a reflexão trouxe. Então, primeiro, aberta, Bíblia aberta. Isso quer dizer o quê? Disponibilidade. Uma Bíblia aberta é o sinal de um coração sem defesas. Ela representa a vontade de ser instruído e a quebra da barreira da indiferença. É o primeiro passo da cura. Está pronto para ouvir. Você está disponível? Você pode ficar disponível para muitas coisas, mas que tal ficar disponível para a palavra de Deus? Segunda, a Bíblia é lida. O que quer dizer isso? Uma vez que eu vou lendo, eu vou tomando conhecimento. A leitura traz a clareza. E quando você toma posse das promessas e entende que a cura não é um mistério distante, mas uma herança deixada por Jesus. Quanto mais eu conhecer, mais eu aprendo. Terceiro, a Bíblia é meditada. O que quer dizer isso? Interiorização. Meditar é refletir, parar para pensar. A meditação é o processo de ruminar. A característica aqui é a persistência. É quando a palavra desce da mente para o coração, confrontando suas feridas e trazendo o remédio para as emoções. Quarto, a Bíblia é orada. Quando a gente ora é o quê? É um diálogo.
Eu converso com Jesus, Jesus conversa comigo, eu falo, ele fala, então é um diálogo. A oração transforma a leitura em conversa. A característica é a intimidade. É o momento em que você apresenta a Deus a dor que o versículo tocou e pede: Senhor, realize em mim o que acabei de ler. Então, ao ler Sabedoria 16 hoje, que diz: Mas a vossa palavra que cura todas as coisas, eu posso dizer esse versículo: Senhor, realize em mim o que acabei de ler. E por último, a Bíblia contemplada é o repouso. A contemplação é o estágio mais alto, é o silêncio amoroso. Aqui você não precisa de mais palavras, apenas descansa na presença de Deus. A característica é a paz, aquela que cura todas as coisas sem necessidade de explicações. Então percebe que um simples parágrafo trouxe tudo isso? Por isso que eu convido a você a refletir, a meditar e a anotar que é importante, amém? A palavra-chave de hoje é Bíblia. O que isso quer dizer para você? Como você pode colocar em prática essa palavra? Será que você não tem que pegar a sua Bíblia e ter mais intimidade com ela? Ler, começar a estudar, começar a aprender? A internet nos ajuda em muito, 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 muito. Poxa, mas eu tenho dificuldade com a internet, eu fico sem saber o que fazer. Então leia e anote aquilo que você entende. Leia e anote aquilo que o Espírito Santo falar com você. E se você tiver dificuldade, você vai lendo. Quanto mais você lê, foi como eu falei, teve coisas que eu tô lendo agora em Gênesis, que eu li no ano passado e que passou despercebido. Mas que ao reler, ao fazer uma nova leitura, o Espírito Santo vai suscitando coisas novas. Então essa é a experiência. Então faça também essa experiência. Quero fazer a oração final, pedindo que Nosso Senhor nos dê essa graça e nos desperte para que a palavra seja mesmo a nossa bússola. Que ao invés de a gente buscar em livros de autoajuda, ou em pessoas, ou em outras coisas, mas a gente busque resposta em tudo na palavra de Deus. Então vamos rezar, oremos. Senhor Jesus, médico das almas e dos corpos, eu me coloco diante de Ti agora. Tomo posse da Tua promessa. Não é uma erva nem um unguento que cura, mas a Tua palavra que cura todas as coisas. Eu abro a minha Bíblia e o meu coração para que o Teu Espírito Santo faça o diagnóstico das minhas dores. Neste momento, eu deixo a Tua palavra curar a minha vida. Eu leio a Tua verdade, medito no Teu amor, oro com as minhas fraquezas e contemplo a Tua glória. Que cada versículo seja um remédio para a minha ansiedade, um bálsamo para as minhas feridas e a força que eu preciso para caminhar. Que a Tua palavra seja viva em mim, restaurando minha paz e fortalecendo minha saúde. Eu confio e descanso no Teu poder. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite, dorme com os anjos. A Mãe te ama. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.